Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira. O mapa das organizações da sociedade civil mostra que o número de organizações no Brasil cresceu 7,8% entre 2021 e 2023. No entanto, muitas delas enfrentam dificuldades no processo de desenvolvimento institucional. Olá, eu sou Franklin Valverde e começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar sobre o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, com Camille Stefanelli e Michele Rocha. Das 815 mil organizações existentes no Brasil, 660 mil são juridicamente associações sem fins lucrativos. Convidamos para falar sobre o tema Camille Stefanelli, coordenadora executiva da Plataforma Conjunta. Seja bem-vinda, Camille, ao nosso programa. Olá, pessoal. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também é a nossa convidada no dia de hoje, Michele Rocha, que é gerente de desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil do Instituto Humanize. Seja bem-vinda, Michele. Muito obrigada. É um prazer estar aqui nessa conversa tão empolgante. O prazer será nosso de ouvir vocês duas. E, do Perspectiva desta semana, também teremos a participação de Andrea Wolfenbüttel, com a coluna Desafios no Terceiro Setor. E também contamos com a nossa parceira de conteúdo, a ONU News, direto de Nova York. E no final do programa teremos um momento musical para finalizar o Perspectiva de hoje. Fique sintonizado, você está na Rádio Brasil Atual e está curtindo Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. A Conjunta é uma plataforma que mapeia, organiza e promove a produção de conteúdos, experiências de aprendizagem e oferta de recursos que tenham como foco o desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil no Brasil. Camila, qual que é o objetivo da Plataforma Conjunta? Olá, Franklin. Então, a Plataforma Conjunta ela foi lançada tem 1 ano exatamente, e nosso objetivo é democratizar o acesso, né? Tornar acessível tanto a parte de conteúdos, quanto a parte de jornadas formativas, quanto a parte de recursos financeiros que tenham como foco o desenvolvimento institucional. Então, a plataforma é um hub, onde a gente faz uma curadoria qualificada e colaborativa de tudo que tem disponível para desenvolvimento institucional. E o Instituto Humanize é uma instituição do terceiro setor que busca contribuir com a transformação de territórios e o fortalecimento de capacidades individuais e institucionais. O Instituto trabalha para promover um desenvolvimento mais sustentável e a coexistência mais harmônica entre pessoas e recursos naturais. Michele, como é que funciona a atuação do Instituto Humanize? O Instituto Humanize ele tem investido desde o início da sua criação no desenvolvimento institucional, né? Das organizações da sociedade civil. A gente já apoiou aí ao longo dos anos, nos últimos 5 anos, mais de 100 organizações. E a ideia é que, por meio desse fortalecimento, as organizações elas possam estarem mais resilientes, mais inovadoras, e que possam estar realmente atuantes aí no nosso Estado democrático de direito. Perfeito. Camila, como o trabalho da Plataforma Conjunta contribui com as organizações do terceiro setor no Brasil? Bom, a Conjunta, hoje, ela se propõe, né, a fazer essa curadoria de forma colaborativa. A gente entende que o desenvolvimento institucional são importantes 3 pilares, né, quando a gente fala de conhecimento, conteúdos. Então, hoje você consegue encontrar na Plataforma Conjunta mais de 750 conteúdos voltados para temáticas que estão dentro do desenvolvimento institucional, e aí a gente está falando de temáticas como captação de recursos, monitoramento e avaliação, gestão financeira, desenvolvimento de pessoas, comunicação, governança. Então a gente tem 10 grandes temáticas que estão dentro do desenvolvimento institucional, e você consegue encontrar diferentes tipos de conteúdos dessas temáticas. Então, é possível você encontrar modelo de documento, guias, modelos práticos, podcasts, vídeos, cursos. Então, ela atua nessa frente de conhecimento, ela atua na outra frente de jornadas formativas. Então, isso é um lançamento recente da Conjunta. A gente ainda está em fase de teste, né? Mas a gente já tem lá mais de 200 oportunidades de jornadas formativas, e quando a gente fala de jornadas formativas, a gente está falando de redes, né,
comunidade de aprendizagem, cursos, graduação, pós-graduação, acelerações, formações, então, tudo que tem uma jornada que a organização e a pessoa também que atua na organização pode participar. E aí também tem tanto ofertas gratuitas quanto pagas, né? Então, a gente busca trazer todas as ofertas mesmo disponíveis, né? E a gente tem uma outra frente que é de recursos financeiros. Então, recentemente, a gente começou a fazer uma curadoria também muito minuciosa do que existe hoje de recursos financeiros para o desenvolvimento institucional. Então, hoje a gente reconhece, até o Observatório do Terceiro Setor é um parceiro nosso, né, de promoção de editais, né, então a gente reconhece que hoje existem várias plataformas que oferecem isso, mas na conjunta a gente faz esse recorte do que tem lá que apoia o desenvolvimento institucional. Então, é dessa forma que a Conjunta consegue ajudar as organizações da sociedade civil. Além disso, a gente tem uma área que a gente está chamando de rede de apoio, que a gente tem listado mais 100 organizações, consultorias, que são focadas em desenvolvimento institucional, e a pessoa pode ir se cadastrar, salvar sua própria biblioteca, curtir nossas redes sociais e ficar por dentro de tudo que está acontecendo aí de DI. Então, é isso. Maravilha. E qual que é a importância, Michele, da Humanize, né, do Instituto Humanize para o terceiro setor no Brasil? O Instituto Humanize, ele é uma organização de filantropia familiar e a nossa filantropia sempre esteve muito engajada nessas questões relacionadas de como é que o terceiro setor ele pode ser aprimorado, né? Não só por meio de projetos, que às vezes é essa forma usual que as organizações da sociedade civil atuam, mas também fortalecendo a sua missão institucional de cada organização. Então, por meio disso, a gente também veio nesse processo atuando e investindo em várias iniciativas ao longo dos anos, né? A própria plataforma conjunta nasceu de uma iniciativa dentro do Humanize com o Instituto IACP e o GIF, né? Então a gente começou a pensar um pouco sobre isso, de como é que a gente poderia ser um catalisador disso, dessas mudanças, por meio dessas, não só comunidade de aprendizagem, como a gente tem hoje o Simbiose, que está dentro do ecossistema do Humanize, movimento de cultura de doação, enfim, o Humanize sempre teve muito atuante em várias frentes aí no nosso ecossistema, para ter esse reconhecimento e ter essa sensibilização de outros doadores também para essa causa tão importante para o Brasil. Certo. Quando nós fazemos aqui o nosso programa, o Perspectiva, e a gente apresenta várias organizações, várias instituições, há sempre uma curiosidade dos nossos e das nossas ouvintes em saber como é que elas podem fazer para participar dessas organizações, dessas instituições. Então, eu pergunto para vocês, né, começando pela Camila, como que as pessoas, né, se há essa possibilidade das pessoas participarem do trabalho da plataforma conjunta, ou como acessar esse trabalho que a conjunta desenvolve? Legal, Franklin. A conjunta ela nasce para ser uma plataforma colaborativa, então a participação das pessoas, a participação das pessoas que atuam nas organizações da sociedade civil é muito importante para a gente, né? Porque ela só vai fazer sentido se as pessoas atuarem, se as pessoas consumirem, se as pessoas estarem ali engajadas com a gente. Então, ela tem duas formas, né, de participar. Uma é indicando conteúdos, indicando jornadas, indicando iniciativas, tanto para rede de apoio, quanto para recursos financeiros, quanto para conteúdos de materiais que as próprias organizações já tenham tido acesso e recomendariam para outras organizações. Então, é muito simples, você entra em conjunta.org e aí lá tem indique, e aí você pode indicar, né, um conteúdo, uma jornada ou uma oportunidade de recursos financeiros. E aí seu nome também sai na plataforma, a gente procura dar visibilidade para todo mundo que está ajudando a gente a construir a plataforma, né, então sempre todos os conteúdos ali tem indicado por e o nome da pessoa que tem nos ajudado a colaborar. E você também pode consumir, né, os produtos que estão ali, né, na conjunta, né, as ofertas que a gente oferece na conjunta. Então, a melhor maneira hoje, eu recomendo assine a nossa newsletter, porque cada 15 dias a gente atualiza com conteúdos novos, né, do que estão na conjunta. Siga a gente nas redes sociais, então, Instagram, né, LinkedIn também, a gente é bastante presente, e a gente tem um grupo de WhatsApp.
que a gente busca ali ter uma proximidade maior com as organizações, e até a gente brinca, né? Se a organização está procurando conteúdo específico ou tem alguma dificuldade em desenvolvimento institucional, nos temas que envolvem desenvolvimento institucional, elas podem colocar ali no WhatsApp que a nossa rede, vai buscar e ajudar, e é uma rede, né, de organizações do Brasil inteiro, vai buscar ajudar. Então, dessas duas formas, né? E a pessoa também pode se cadastrar na conjunta, que é uma outra orientação que eu faço, porque a gente hoje recebe muitas informações, né? Toda hora a gente está sendo bombardeado por informações. É verdade. Então, a partir do momento que você se cadastra, você pode salvar aquele conteúdo que você encontrou, falar, esse aqui eu vou precisar daqui a pouco, sabe? Ou esse aqui é uma coisa importante, esse aqui é um curso legal que eu quero fazer. Então, você pode salvar e essas informações ficam ali, guardadas na sua própria biblioteca também. Então, essa é a maneira. Muito bem. E, Michele, para participar do Instituto Humanize, como é que as pessoas podem fazer? Bom, o Instituto Humanize hoje, ele faz mais um processo de busca ativa, né? Então, isso tem muito a ver da forma como a gente tem, dentro do nosso ecossistema de atuações nos territórios, a gente tem feito um processo mais de busca ativa. A gente não faz a contratação ou o investimento via editais, né? Então, hoje, ele ainda é um processo que a gente, ele não tem sido da forma usualmente por meio de cartas convites ou assim, mas sim por meio de busca ativa, ou própria indicação dentro do ecossistema, enfim, tem várias outras formas, né, mais livres de fazer essa participação, né? Perfeito. Só para, como a Camila ela deu o site, né, que as pessoas podem acessar, no caso da Humanize, como é que as pessoas podem, através da rede, chegar até vocês ou se informar melhor sobre o histórico e a atuação da Humanize? Do Humanize, que é o Instituto. Pelo menos pelo mesmo forma, né? A gente está no nosso site, www.humanize.org também, então lá tem todas as informações, também falando um pouco sobre os nossos projetos, também, então está descrito lá no site, e também como nosso programa de desenvolvimento institucional das OSCs. Perfeito. E em termos de extensão, de número, né, de pessoas que são atingidas, de instituições que são atingidas, Camila, você tem noção de quanto, qual é o alcance efetivo da plataforma conjunta? A gente eu estou até buscando aqui alguns números, né, que vão ter mudado, né, porque eu tenho números aqui do primeiro semestre, mas a gente tem crescido, né, exponencialmente a gente tem rodado muito o Brasil, né, Franklin, assim, e a gente tem apresentado a conjunta em vários eventos, né, assim, então a gente tem crescido. Deixa eu só pegar aqui o último número, me dá um tempinho aí. Não, tudo bem. Não pode ser o primeiro semestre mesmo, não tem problema. Só mais para ilustrar, né, o alcance, né, da plataforma. Legal. Então, a gente teve aí, né, mais ou menos no último mês ali, né, em junho, vamos supor ali, a gente tem mais de 6 mil usuários, né, na plataforma, né, com mais de 13 mil visualizações ali, mais ou menos. Então, mas é isso, né? Eu estou pegando de um mês só, mas a gente tem crescendo. O que a gente percebe muito é que as pessoas, a partir do momento que ela conhece a conjunta, ela passa a usar a conjunta quando ela precisa, né? Então, a gente até tem um lema aqui, assim, interno, que a gente brinca, a gente quer ser melhor do que o Google para encontrar conteúdos de desenvolvimento institucional. Certo. Então, é bastante ciclo, assim, mas a gente tem bastante usuários recorrentes também, né, que voltam ali à plataforma conjunta, né? Correto. E no caso do Instituto Humanize, Michele? Como tem sido o crescimento? Isso, a extensão de pessoas atendidas, de instituições atendidas, de organizações. Então, hoje a gente tem uma faixa ali de mais de 100 organizações, né, o nosso portfólio. A gente tem uma atuação também, que é uma atuação de desenvolvimento territorial, então a gente também tem buscado olhar isso para um desenvolvimento, uma filantropia que seja mais próxima das comunidades, né, que a gente chama de filantropia comunitária, buscando ali essa percepção local, né? Então, tanto o entrosamento, a gente hoje tem programas voltados para a gestão pública, assim como o terceiro setor, e a gente tem buscado também essa aproximação, né, entre setor público, terceiro setor, privado, para que esse desenvolvimento territorial alcance. Então, hoje também a gente tem uma quantidade ali
de beneficiários, né? Eu acho que eu diria mais de 100 organizações aí que estão sendo alcançadas aí também dentro do Instituto. Perfeito. Você está sintonizado aqui na Rádio Brasil Atual e está curtindo Perspectiva, um programa que é produzido pelo Observatório do Terceiro Setor. Chegou a hora dos destaques da semana. Vamos conferir quais foram as principais matérias do site do Observatório do Terceiro Setor. Diretamente da redação, Lucas Neves tem as informações. Olá, eu sou o Lucas Neves, jornalista aqui do Observatório do Terceiro Setor, e eu vou contar para vocês agora quais foram as matérias mais acessadas na última semana. GIF promove a abertura oficial do Mês da Filantropia Negra 2024. Edital Sebrae Startups apoia negócios inovadores no Pantanal e no Cerrado. Prêmio LED 2025 auxilia iniciativas inovadoras na educação. Paris 2024. Tecnologia da USP auxiliou a equipe olímpica de judô nas Olimpíadas. Estes foram alguns dos principais destaques do nosso site. Você pode conferir essas e outras matérias acessando observatório3setor.org.br. Lembrando que o 3 é sempre numeral. Até a próxima semana. Esse foi o Lucas Neves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Agora vamos ouvir a nossa parceira de conteúdo, a Rádio ONU News, diretamente em Nova York, que tem uma reportagem especial. 1 em cada 3 vítimas do tráfico humano é menor de idade. Felipe de Carvalho, de Nova York, tem as informações. Notícias do mundo com a ONU News. A campanha global deste ano para o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas pede uma ação acelerada para acabar com o rapto e venda de crianças. Os menores representam uma porção significativa das vítimas em todo o mundo, com as meninas sendo desproporcionalmente afetadas. De acordo com o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, o NODC, 1 em cada 3 vítimas de tráfico de pessoas no mundo é uma criança. Além disso, os menores têm 2 vezes mais probabilidade de enfrentar violência durante o tráfico do que os adultos, de acordo com o relatório global sobre tráfico de pessoas da Agência da ONU. Regiões como a África Subsaariana, o Norte da África e a América Latina e o Caribe têm os números mais elevados, com as crianças representando 60% das vítimas detectadas. Em meio a crises sobrepostas como conflitos armados, pandemias, dificuldades econômicas e desafios ambientais, as crianças estão cada vez mais vulneráveis ao tráfico. Além disso, o NODC afirma que a proliferação de plataformas online apresenta riscos adicionais, pois as crianças geralmente se conectam a esses sites sem salvaguardas adequadas. Os traficantes exploram sites, mídias sociais e a dark web para recrutar e explorar crianças, utilizando tecnologia para evitar a detecção, atingir públicos mais amplos e disseminar conteúdo explorador. As causas do tráfico de crianças são tão diversas quanto as formas pelas quais as crianças são exploradas. Algumas delas são exploração e trabalho forçado, criminalidade ou mendicância, tráfico para adoção ilegal, recrutamento para forças armadas e abuso e exploração online e sexual. As causas são múltiplas, incluindo pobreza, apoio inadequado a crianças desacompanhadas em meio ao aumento dos fluxos de migração e refugiados, conflitos armados, famílias disfuncionais e falta de cuidados parentais. Notavelmente, em países de baixa renda, crianças são frequentemente traficadas para trabalho forçado, enquanto em países de alta renda, a exploração sexual continua prevalente entre vítimas menores de idade. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. É inacreditável que em pleno século XXI, na terceira década do século XXI, nós estejamos vivendo esse tipo de situação. Camila, Michele, vocês querem fazer algum comentário a respeito dessa matéria da Rádio ONU News, nossa parceira de conteúdo? Camila? Só dizer que é muito triste, né, tudo isso, né, é realmente lamentável, né, ver que a gente não avançamos nessa agenda, né, assim, né, uma agenda extremamente urgente, né, é lamentável. Michele? Eu acho que essa situação, ela reflete muito o que a gente ainda vive no Brasil, né, isso destaca muito, inclusive, a atuação da sociedade civil. São poucas as organizações ainda na sociedade, no terceiro setor no Brasil, que vem atuando para essa questão do tráfico, a questão do tráfico humano, a questão de crianças, né, que estão
não são traficadas, mas também estão desaparecidas, né? Então, tem algumas organizações que eu pessoalmente tenho apoiado aí, e os desafios, eles são imensos, porque é uma pauta que o brasileiro, ele conhece superficialmente, mas a quantidade, os números são imensos aí, de crianças, né, de tráfico também, relacionado a mulheres, né, e crianças aí no Brasil. Então, acho que essa é uma pauta, uma agenda que merece ser fortalecida aí como terceiro setor no Brasil, e ter uma conscientização, um trabalho maior em relação à sociedade também. É verdade. Se você souber de algum caso de tráfico de criança, de seres humanos, denuncie. A sociedade tem que ter uma participação ativa no combate a esse crime. Cerca de 30% das ONGs abertas no Brasil encerraram suas atividades, segundo o levantamento do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Camila, o que define o processo de institucionalizar uma organização? Bom, a gente tem falado muito sobre desenvolvimento institucional, né? E aí a gente tem refletido muito dentro da Conjunto o que seria esse desenvolvimento institucional. O que a gente reconhece é que mais do que institucionalizar uma organização, porque quando a organização passa por um processo, né, de institucionalização, ela começa, né, a se regulamentalizar, ter seu próprio estatuto, começa a ter uma governança, né, com conselhos, começa a ter um compromisso, inclusive, de prestar contas, né, então de apresentar, né, ela começa a ter criar essa estrutura, assim, organizacional e de institucionalização para poder, e aí isso demanda um certo, desde pessoas envolvidas nesse processo, mas também um certo trabalho ali da organização, de dedicar, muitas vezes, o tempo dela, né, que estava voltado ali para a missão, para a causa, para poder cumprir todos os protocolos ali que a institucionalização exige, né. Vai precisar de um contador, de um departamento jurídico, né, de alguém que auxilie nesses processos. Então, quando a gente fala de desenvolvimento institucional, a gente tem um olhar não só para as organizações que estão institucionalizadas, mas também movimentos sociais, coletivos, organizações que, de alguma forma, não têm, né, os seus CNPJs, digamos assim, uma linguagem bem simples, mas que consegue olhar por um todo, né, por as temáticas que a gente, né, tem um planejamento, pensa aí na sustentabilidade da organização, tem, né, equipe que vai atuar, pode ser voluntário, né, pode ser remunerado, mas uma equipe que vai atuar ali, né, tanto para olhar para a missão, né, da organização de uma forma também reflexiva e política, mas também vai olhar para o programa, para o projeto, para os atendidos. Então, é dessa maneira que a Conjunta entende o desenvolvimento institucional. Você não precisa necessariamente ter um CNPJ, ser uma organização institucionalizada, que às vezes não é nem o momento de você estar nisso, mas você já consegue iniciar uma prestação de contas, né, um relatório, uma boa comunicação, em outras frentes. Perfeito. Michele, quais as maiores dificuldades que existem nesse processo de institucionalizar uma organização da sociedade civil? Bom, eu como gestora vivi isso muito na pele, né, ao longo dos meus 20 anos aí. Então, toda vez que surgia uma organização que já, inclusive, institucionalmente, ela não existia juridicamente, como a Camila mencionou, mas ela já existia como movimento, como ações, como rede, as dificuldades são imensas, assim. Para começar, você não consegue abrir uma conta, não conseguia abrir uma conta bancária, menos de 6 meses, né? Então, você não conseguia fazer internalização de recursos. Para fazer o processo de verificação de existência, às vezes você precisa, alguns órgãos hoje, ou alguns doadores ainda exigem um nível de vivência, de CNPJ, estruturação jurídica, mais de 3 anos, né? E como é que você fazia com os 3 primeiros anos para poder receber esses recursos? Então, é importante que essa agenda, ela seja sensibilizada no Brasil em todos os aspectos, né? Não só nos doadores privados, mas nos doadores governamentais, nos multilaterais, de organizações internacionais, que critérios que sejam mais flexíveis, né? Porque qualquer organização que surja, e às vezes ela tem
quase que sempre ela tem grandes missões, ela tem grandes perspectivas e engajamento, mobilização, mas ela tem uma dificuldade imensa para ser regularizada, para poder oferir recursos, para poder abrir uma conta, para poder contratar pessoas. Então, são coisas que no início de qualquer operação, né, eu já vivenciei muito isso, você às vezes consegue operar depois de 6 meses de uma existência de uma organização, 6 meses, 1 ano, quase 2 anos, e aí é como você falou, os 30% acaba fechando, porque se você não consegue operar, se você não consegue nem mesmo receber uma conta bancária, se você não consegue ter essa flexibilidade, em menos de 3 anos você acaba fechando e acaba sendo desmotivando, né? Ali a liderança que está voltada, a comunidade, os beneficiários que estão envolvidos com aquela organização, acabam se desmotivando, isso acaba encerrando as atividades. É um pouco dessa realidade que é vivenciada na prática. Perfeito. Camila, acho que é importante agora, nesse momento que a gente está do desenvolvimento do nosso programa, ressaltar um pouco dessa importância que tem realizar o desenvolvimento institucional para quem está nos ouvindo, né? Institucional no que se refere às organizações da sociedade civil. O que você pode destacar para essas pessoas que estão nos ouvindo aí sobre essa importância desse desenvolvimento institucional? Bom, primeiro que acho que é um tema que está crescente, né? A gente pode ver que no último ano, né, principalmente esse ano, a gente tem ouvido falar muito nessa agenda, né? Inclusive nesses eventos que a gente tem ido, a gente tem sido convidados para falar até para que mostra a importância, né, desse tema estar em pauta, né, tanto para a filantropia, para os filântropos, né, os potenciais doadores, mas também para as próprias organizações que comecem a olhar, né, para isso. A gente tem perguntado, né, nesses eventos que a gente vai, quantas organizações têm o seu plano de desenvolvimento institucional, quantas organizações receberam recursos, né, para desenvolvimento institucional, e o número está sendo muito pouco, né, assim, numa plateia de 100, 200 organizações, 3, 4 levantam a mão, né, então é importante a gente falar desse tema, é importante as próprias organizações também refletirem sobre esse tema. Eu até acredito que a organização pode não ter um plano, mas inconscientemente ela faz isso, né? Ela trabalha com o seu desenvolvimento institucional, mas a partir do momento que você cria esse processo reflexivo, né? De uma vez por ano, sentar com a sua equipe, olhar como estão as frentes, né? Olhar como é que está a sua atuação, a sua missão, né? A sua visão, a sua governança, a sua comunicação, sua captação de recurso, como é que você monitora, como é que você aprende com os erros, né? Então, se você tem um processo de aprendizagem ali, né, na própria organização, então é importante que as organizações reflitam sobre isso e também que elas tenham essas conversas com os financiadores. A gente tem encorajado muito as organizações a apresentarem para os seus próprios financiadores qual que é o custo real, né, de operar, qual que é o custo real de ter esse olhar, né, de pensar nessa sustentabilidade a longo prazo, porque o que acontece muito hoje é o financiamento por projeto. Então, muitas vezes os projetos só atuam 1 ano, e depois de 1 ano, o que essa organização vai fazer com as pessoas que contrataram, com as pessoas que elas estão beneficiando no projeto? Então, isso acaba sendo uma prática que não favorece a sustentabilidade das organizações. Então, o que acho que, né, o recado importante é isso, né? Atentar para esse tema e também conversar com seus financiadores sobre essa necessidade de também apoiar uma área de captação de recursos, apoiar uma área de comunicação, apoiar uma área de monitoramento e avaliação. Perfeito. Michele, você na questão anterior, você falou sobre as maiores dificuldades do processo de institucionalizar uma organização da sociedade civil. Eu gostaria que você reforçasse algumas coisas na questão de dar algumas dicas para como é que a pessoa pode enfrentar melhor essas dificuldades para resolver, digamos, essa institucionalização da sua organização. Bom, a minha recomendação ela vem mesmo da plataforma conjunta, né? Porque ela surgiu justamente como é que a gente poderia dar esse acesso, essa democratização para profissionais que estão ligados a organizações que já existam, que elas serão criadas, né? E que às vezes não tem condições de contratar um bom contador, não tem condições de ter um bom advogado, e por isso a gente também começou a mapear esses profissionais para que também possam dar essa pro bono de algumas organizações que possam, né, de causas. Eu mesmo sou voluntária em várias organizações e
então também posso dar um pouco do meu tempo para esse processo. E a gente tem procurado mapear, muitos profissionais também têm essa disposição, esse desejo também, né, de estar auxiliando essas organizações que estão surgindo, novas organizações. Então, acho que vem muito desse processo, às vezes, também de contratar pessoas profissionais que entendam o terceiro setor, né? O terceiro setor, hoje, infelizmente, ele ainda é marginalizado do ponto de vista periférico, no sentido de achar que o terceiro setor é mais simples, e eu digo para você que não é mais simples, né? O terceiro setor tem a sua complexidade. E eu digo sempre isso, né, como uma profissional que transitou tanto pelo setor público como setor privado e atuou sempre a vida inteira no terceiro setor, eu digo para você que o terceiro setor ele é muito mais desafiador, porque o profissional ele precisa ter uma visão mais sistêmica, ter uma visão holística, né, sobre todo o processo, o trabalho do terceiro setor, a sua atuação. Então, a gente também tem dificuldade hoje, porque às vezes quando surgem essas organizações, eles também vão atrás de profissionais que não têm esse conhecimento. Então, a plataforma conjunta também nasceu desse desejo, que a gente trouxesse a democratização para também acessar esse tipo de profissional e também ter esse processo de autoconhecimento, né, de pesquisa, porque a gente também entendia que o conhecimento ainda não era um conhecimento qualificado, como a gente quer que seja mais qualificado, né? Então, a gente precisa também incentivar o setor acadêmico a produzir mais assuntos sobre isso. Então, acho que isso vem desse processo, desse anseio de ajudar essas organizações novas que estão surgindo, para que elas já nasçam, né, bem orientadas e que já possam ter ali um plano de desenvolvimento institucional também traçado ao longo da sua vida, né? Agora chegou a hora da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. Hoje temos a presença de Andrea Wolfenbüttel, que é consultora de comunicação e estratégia para o terceiro setor. Olá, Andrea, seja bem-vinda. Quais são os desafios do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil? Desafios do terceiro setor. Olá, é um prazer estar aqui novamente com vocês falando sobre filantropia, terceiro setor, cultura de doação. Agora, para conversar um pouco sobre desenvolvimento institucional, eu uma vez vi uma pergunta que eu achei bem interessante e esclarecedora. E dizia assim: quando você doa uma cesta básica, quem paga o transporte para que essa cesta básica chegue até o beneficiário? E essa pergunta me marcou muito porque eu achei que ela deixa claro como muitas vezes o doador pensa somente naquilo que ele quer doar, a cesta básica, ele só paga a cesta básica. E não reflete sobre o mais simples, que é o transporte, mas atrás do transporte tem que ter alguém ou um projeto que funcione bem, que pessoas que conheçam de gestão de projeto, pessoas que conheçam de contabilidade, pessoas que conheçam de contratos, uma estrutura inteira para conseguir bancar aquela operação e para que aquela operação saia da melhor forma possível e até mesmo da forma mais econômica possível. E ela também precisa ter canais de comunicação, ela precisa ter muitas vezes canais até de marketing, quando é para você fazer captação de recursos, quando você vai atrás de doadores. Então, toda essa estrutura que mantém a operação de uma organização da sociedade civil, quanto melhor for essa estrutura, melhor vai ser o resultado dela. Não adianta, infelizmente, a gente achar que apenas alguns voluntários cheios de boa vontade vão conseguir resolver problemas complexos, que muitas vezes o governo não consegue resolver, chegar em lugares que o governo não consegue chegar. Para isso, ele precisa ter um apoio de uma gestão boa, de recursos humanos bons, ter boa formação na equipe, ter capacidade de ensinar, dar educação sempre para a sua equipe. Então, o desenvolvimento institucional de uma organização é pré-requisito básico para o sucesso dessa organização. Então, cada vez mais, ainda bem que os filantropos estão percebendo isso e agora nós precisamos começar a explicar isso para todos. Obrigada. Ouvimos aí Andrea Wolfenbüttel, que ela é consultora de comunicação e estratégia para o terceiro setor. A Andrea participou da nossa coluna Desafios do Terceiro Setor. E agora vamos divulgar o resultado da nossa enquete, uma enquete que nós sempre realizamos no Instagram. A cada programa que nós fazemos aqui na Rádio Brasil Atual,
fazemos uma enquete com o tema do programa. E além da enquete, também nós temos um espaço disponível, né, dentro da plataforma do Instagram para você fazer perguntas, né? Você faz as perguntas que nós reproduzimos aqui para os nossos entrevistados e as nossas entrevistadas, no caso de hoje. Tá? E a pergunta relacionada com o tema do nosso programa foi a seguinte: você acha que a profissionalização das organizações da sociedade civil contribui para o aumento do seu impacto social? E olha só o resultado que nós obtivemos. 67% das pessoas que responderam à nossa enquete disseram que sim, contra 33% que disse que não. Tá? Acho que são números consideráveis, né, de pessoas que têm essa consciência a respeito, né, da profissionalização das organizações da sociedade civil, né, para que elas possam ter um impacto social mais representativo. Né? E, além dessa enquete que nós realizamos sempre, né, a cada programa, como eu disse, nós também temos as perguntas. E as perguntas de hoje, nós recebemos duas questões. Uma enviada pela Tainá Oliveira e outra pelo Rodrigo Peixoto, pessoas que nos seguem no Instagram. Antecipadamente, agradeço tanto a Tainá como ao Rodrigo ter enviado as questões para o Perspectiva. E vamos lá, uma questão para cada uma para a Camila e uma questão para a Michele. Vamos começar com a Camila. Camila, você vai responder a questão que foi enviada pela Tainá Oliveira. E ela pergunta o seguinte: os órgãos públicos dão suporte necessário para as organizações da sociedade civil no Brasil? Eu vou dizer que depende, né? Eu acho que na semana passada, eu e a Michele, a gente estava no seminário Miroski, né, no Encontro Internacional, que ali eu consegui perceber um movimento bem bacana, né, de se aproximar das organizações da sociedade civil, justamente, né, para entender esse universo e entender como, né, no caso ali era o governo federal, junto também foram vários representantes, né, dos municípios e representantes do estado, podem apoiar nesses processos, né, principalmente quando a gente fala aí nesse recorte de desenvolvimento institucional, que hoje, né, as rubricas ali, né, para você fazer um acordo, né, ou um termo, né, de colaboração, um termo de fomento com o governo, acaba sendo muito restrito e acaba não tendo uma rubrica, as rubricas ali para isso, né? Então, o que eu percebo é que, assim, ainda assim, é um processo bastante, né, burocrático, existe esse distanciamento, né, você tem hoje várias formas também de financiamento, né, que os órgãos públicos oferecem, né, tem a questão das emendas parlamentares, tem as próprias leis de incentivo, né, que também são fontes, né, de recursos financeiros para as organizações da sociedade civil, mas é o que eu vejo que nesse governo está tendo um movimento de tentar entender, tentar se aproximar, tentar implementar, inclusive, né, a Miroski em alguns municípios que ainda não está 100% implementada, né? Mas realmente é algo complexo, difícil, o que a gente tem que fazer cada vez mais é as organizações da sociedade civil estarem também empoderadas, né, hoje do que existe disponível, das leis, das formas como os órgãos públicos, né, oferecem esse recurso justamente para ir e buscar essas oportunidades, né. Mas hoje também, assim, a própria plataforma conjunta, a gente está colocando várias informações sobre, né, essa parceria público, né, e privado, então a gente tem trabalhado nessa frente, e o próprio site, né, do governo federal também tem várias, inclusive cursos, assim, que orientam as organizações da sociedade civil a se aprofundarem nessa temática, né, como que elas podem se aproximar aí dessa complexidade, né, que é o governo. Perfeito. Como a Camila tinha dito, você quer complementar, Michele, essa questão que foi enviada pela Tainá Oliveira, ou a Camila falou tudo o que você poderia dizer, eu já passo para a questão do Rodrigo Peixoto. Bom, eu diria para você que a evolução, tem tido uma evolução muito grande do setor público, né, essa aproximação, e essa perspectiva em relação à importância da sociedade civil. E eu acho que dos últimos anos teve um esforço muito grande para que hoje a gente tivesse aí com o marco regulatório
é muito melhor, né? A questão dos últimos 10 anos aí, o aprimoramento da legislação e agora, inclusive, a própria revisão dessa legislação, engajamento aí de estados e municípios, né? Mas a gente tem um problema muito sério ainda, que é o desconhecimento. Tanto o desconhecimento dentro dos próprios órgãos públicos, que por muitas vezes eles desconhecem a própria legislação. Então, recentemente, por exemplo, eu tive um caso de desses trabalhos voluntários também, né, de uma pessoa me procurando justamente por conta disso, né, de um órgão público, de um termo de parceria que estava sendo celebrado, totalmente na contravia, né, na contramão aí do que a legislação tem praticado atualmente. Então, existe um desconhecimento ainda pelos órgãos públicos, mesmo no âmbito federal, mas principalmente ainda nos estados, o que dirá nos municípios, né, que é tão distante ainda a realidade municipal. E também é um desconhecimento por parte do próprio terceiro setor de como acessar esses recursos, né? Então, falta ainda conhecimento dos profissionais que estão dentro do terceiro setor de como é que eles podem também acessar recursos que muitas vezes são perdidos. Então, existe também esse distanciamento, né, do conhecimento entre as duas partes. E acho que a melhoria disso é justamente através do fortalecimento institucional, porque como você melhora as suas capacidades individuais, você melhora as suas capacidades organizacionais e, por fim, você consegue, então, fazer as articulações políticas, você consegue, então, acessar esses recursos, consegue ficar com menos medo de acessar os recursos, porque também existe muito isso, o receio das organizações acessar recursos públicos, né? Então, eu acho que o conhecimento, ele ajuda nesse processo. Certo. E, Michele, aqui nós temos a questão do Rodrigo Peixoto, que ele pergunta o seguinte: quais problemas a falta de institucionalização pode trazer para uma ONG? Todos. Hoje no Brasil são todos, Fanny. Todos os problemas, né? Então a gente precisa também pensar em novos formatos mais inovadores, né? De organizações que possam, porque hoje, quando você tem uma institucionalização, você tem um custo altíssimo também para ter essa institucionalização, né? E às vezes a organização não tem como marcar com isso. Então, a gente também precisa pensar de formas inovadoras, assim como a gente está pensando em uma reforma tributária mais inovadora, assim como a gente está pensando em legislações mais inovadoras, tanto por setor privado, mas também a gente precisa pensar nisso por terceiro setor também, porque é a forma justamente de como é que você existe, né? Às vezes você não quer não quer ter uma organização com CNPJ, com vivência, enfim, você quer ter uma missão ali que começa ela tem um e-mail e enfim, né? Então é para isso que as organizações existem, elas não são perpétuas. O terceiro setor tem essa particularidade. E às vezes você não quer ser formalizado ali, né? Então, se você não é formalizado hoje no Brasil, você tem todos os problemas, todos. Tá certo. Camila, você quer complementar essa questão que o Rodrigo Peixoto enviou aqui para o Perspectiva? Acho que a Michele trouxe, né, de uma forma bem ampla, e acho que é isso mesmo. A gente vê, por exemplo, dando alguns exemplos, né? Se a organização não tem uma conta bancária, né, que foi a Michele trouxe, você coloca até em xeque em questão a credibilidade dessa organização. Mas eu vou depositar na sua conta de pessoa física, né? Então, eu acho que é muito importante mesmo essa questão da institucionalização, né? Ou de parcerias. O que a gente tem visto também, muitas organizações, é isso. Não está o momento de se institucionalizar, mas que ela possa fazer, né, parceria com outras organizações que são institucionalizadas e para o recurso poder também chegar nela, né? Então, isso também é um caminho, assim como a própria Michele trouxe, né? Pensar em formas inovadoras, né? Porque institucionalizar gera custo. E se planejar também para se institucionalizar, né? Que a gente está falando também muito de se ter um plano para isso, né? Segundo o mapa das ONGs, 80% delas, né, das ONGs aqui no Brasil, não tem nenhum empregado registrado. Camila, é possível dizer que o desenvolvimento institucional é crucial para a sustentabilidade das organizações? Sim, com certeza, né? O próprio esse número traz, né, que muitas organizações começam com voluntariado, né? Começam ali com iniciativas, mas chega um momento que você precisa torná-la mais profissional, né, como você trouxe, né, a questão da profissionalização, e aí é aí que entra, né, a questão da gente de ter aí, né, seja seu primeiro funcionário, o seu grupo de pessoas que vão dedicar um tempo, né, para poder tornar a organização mais profissional e também
poder avançar, né, em termos de não só impacto, mas em termos da missão social ali da própria organização que se propõe a fazer. Então, e o desenvolvimento institucional, ele te convida a fazer essas reflexões, né, sobre qual que é o meu momento, né, o momento agora para dar um passo adiante, né, eu preciso, né, ter um profissional aqui, CLT, que vai apoiar nessas iniciativas, né, eu preciso ter um captador de recursos. A gente ouve muito, assim, as organizações falando que não tem hoje uma estrutura, né, quando eu falo uma estrutura, é uma pessoa, ou uma pessoa que vai dedicar um tempo para captar recursos, né, e aí quando a gente vê recursos financeiros é o que a organização mais precisa, né, em termos de que está ali, que ela verbaliza. Então, o desenvolvimento institucional, ele vai te convidar a avançar nesse processo, né, será que o meu programa, o meu projeto, ele está gerando o impacto que eu estou me propondo a fazer? E é ali que você vai começar a buscar indicadores, formas de monitorar. E às vezes a gente fala isso parece algo muito complexo, né? E aí também falando um pouco da conjunta, a conjunta quer tornar isso mais simples, né? Então você consegue monitorar, ter pequenos indicadores ali com o seu projeto para começar, né? E aí essa é a ideia da gente apresentar, né? Mesmo como organização, por exemplo, esse 80% que só tem voluntários, esses voluntários podem usar a plataforma conjunta para poder aprimorar ali o seu trabalho dentro da organização. Perfeito. Michele, o senso comum, de uma certa forma, pelas conversas que às vezes eu ouço, às vezes vem uma certa surpresa. Não, mas ele é funcionário dessa ONG, ele está ganhando dinheiro com isso, ele está vivendo disso, né? E as pessoas às vezes não têm a ideia e a dimensão dessa necessidade de você ter uma estrutura profissional numa ONG, numa instituição, numa organização, para que ela possa funcionar e desempenhar melhor o seu papel. Então, acho que nesse momento que a gente está agora, até no último bloco do nosso programa de hoje, que trata dessa questão do desenvolvimento institucional das organizações da sociedade civil, começar a desmistificar e explicar a necessidade de você ter uma estrutura profissional dentro das ONGs para que elas possam, inclusive, cumprir melhor a sua missão. Bom, obrigada. Eu diria para você, Franklin, que primeiro eu acho que o profissional, a gente tem que se reconhecer, né? A gente tem que se reconhecer como profissionais do terceiro setor, e a gente tem que ter orgulho disso. A gente tem que ter orgulho daquilo que a gente faz, daquilo que a gente trabalha dentro das próprias organizações, porque às vezes é uma equipe, são duas pessoas que elas têm que entender de tudo que se relaciona ali dentro de uma organização, né? E ao mesmo tempo, tanto os doadores também, como também as organizações, os líderes, eles têm que compreender que o terceiro setor, a sua organização, ela precisa de bons profissionais, e às vezes tem profissionais que eles são super engajados, mobilizados com a causa principal, mas eles têm que despertar esse desejo, tanto a liderança, despertar esse desejo também nos seus liderados, para que eles possam evoluir nesse processo de crescimento, né? Então, acho que o terceiro setor, ele é tão desafiador como o terceiro setor público, tão desafiador como o setor privado, e ele precisa de bons profissionais que se sintam orgulhosos de estarem ali, de trabalhando no seu dia a dia, né? E também a gente precisa trabalhar na atratividade de novos jovens, de jovens para o terceiro setor também. Às vezes eu percebo que dentro dessa perspectiva da academia, na formação dos jovens, a gente pouco atua na atração desses jovens também para o terceiro setor, né? Então, eu acho que passa por esse reconhecimento individual, reconhecimento das lideranças, reconhecimento dos seus doadores, a necessidade desses profissionais, como vocês colocaram, por que é tão pouco CLT? Tem pouco CLT porque a gente não consegue pagar as contas do dia a dia sendo CLT. Então, os profissionais, hoje eu conheço organizações que existem há mais de 10 anos, nunca conseguiram ter formato de profissionais de CLT, e esses profissionais estão lá dentro há mais de 10 anos, porque os doadores, eles não querem pagar os encargos trabalhistas, eles não querem pagar rescisões trabalhistas, eles não querem pagar capacitações e formações. Então, eu acho que é essa perspectiva que a gente precisa mudar, esse paradigma, né, de achar que o terceiro setor, ele é a margem. Não, ele tem ali o seu valor, ele é um pilar importante da sociedade para a mudança, para a transformação social no Brasil.
Se a gente quer ter impacto social, a gente precisa investir no terceiro setor, na transformação de longo prazo, e não só investimentos curtos, de pouco prazo, mas precisa ser investimento a longo prazo para que isso realmente seja perenizado, seja fortalecido. E acho que é um pouco disso que a gente tem trago aí nas nossas falas, de forma cotidianas, Camila? A gente está sempre falando sobre isso, da importância desse reconhecimento do próprio profissional e do seu ecossistema ali, da importância desses profissionais estarem cada dia melhores e mais capacitados e desenvolvidos. Perfeito. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, Estamos praticamente 1 hora aqui, Quando a conversa flui e é boa, a gente nem percebe o tempo passar, Como nós estamos finalizando, eu gostaria que vocês, tanto Camila como Michele, dessem um conselho ou conselhos para quem está numa organização da sociedade civil e está começando a investir no seu desenvolvimento institucional. Vamos fazer como se fosse uma síntese do que nós falamos aqui hoje, para depois nós irmos para um momento musical e aí encerramos o Perspectiva. Camila, que conselhos você daria para quem começa a investir no seu desenvolvimento institucional? Bom, o primeiro conselho é siga a conjunta, A gente está tentando trazer nesse hub aí todos os materiais, de qualidade, de uma forma bastante colaborativa, para apoiar realmente esse processo, porque às vezes parece que é algo complexo, parece não é para minha organização, desenvolvimento institucional, eu não tenho tempo para isso, mas é importante começar a organização já olhando, dedicando o que for 2 horinhas no mês, ou chamando a equipe para pensar. Então, acho que o primeiro conselho é que se você está criando uma organização, que está trabalhando com uma causa social, que você pensa, quer ter sustentabilidade, quer trazer o que há, melhorar os seus processos, melhorar a sua estrutura, e também cuidar desse processo de reflexão. É importante você pensar no desenvolvimento institucional, é importante você ter um plano de desenvolvimento institucional ali na gaveta, que você vai, aos poucos, buscando recurso para implementar, seja na área de captação, seja na área de comunicação, de monitoramento, avaliação, mas você ter isso clareza de onde você quer chegar, isso é muito importante. E, por fim, converse com os seus financiadores, A gente tem conversado muito para as organizações, falem sobre isso com os financiadores, Perfeito. E, Michele, que conselho que você daria para uma organização da sociedade civil que está desenvolvendo o seu desenvolvimento institucional? Converse muito. Vá atrás dos seus pares, faça trocas, busque trocas, Não tenha medo de ser vulnerável. Acho que esse é importantíssimo isso, de dizer quais são as suas vulnerabilidades. Busque através de trocas por meio de comunidade de aprendizagem, que eu acho que esse formato é incrível hoje em dia, de você poder trazer ali as suas dores e poder ouvir a dor também do outro e trazer também as suas luzes e as suas fortalezas ali. Então, eu diria para você isso, faça trocas, busque conhecimento, faça conversas, porque é assim que o terceiro setor, o profissional do terceiro setor, ele cresce, através do meio dessas trocas. E eu também diria para você buscar o conhecimento, tanto o conhecimento ali, que pode ser hoje, tem muitos programas que os financiadores estão tendo, que são o próprio Instituto Humanize, ele tem esses programas que são abertos, basta a organização querer participar e ter esse compromisso responsável ali de participar, de querer participar, não é direcionado para uma outra OSC, mas sim é de interesse. Então, existe hoje os programas, hoje que você pode procurar, existe essa plataformas, como a Conjunta, com o próprio Observatório, Terceiro Setor, que você pode buscar informações ali. Então, acho que isso é importante também, o autoconhecimento e a busca por esse crescimento e por esse desenvolvimento pessoal e, por consequentemente, o desenvolvimento da sua organização. Então, converse, troca, e não tenha medo de ser vulnerável e dizer que não sabe, porque o conhecimento e o crescimento vem disso. E desaprenda também, eu acho que é importante isso, desaprender velhos hábitos, desaprender aquilo que não serve mais. Então, qual que é essa importância da população ter consciência dos seus direitos, Camila? Eu acredito muito que a transformação, a mudança, ela só parte a partir do momento que você tem o conhecimento daquilo que é seu de direito, Então, a partir do momento que você
reconhece que aquilo, que o que você está buscando não é nada que você está querendo a mais, mas sim de direito seu, é que a mudança, que a transformação começa. Então, para mim é essa a importância, né? Se você não reconhece os seus direitos, fica mais difícil de lutar, fica mais difícil de buscar, né, a melhoria da qualidade de vida para todo mundo, né? Um ambiente mais justo, né, mais igualitário. Perfeito. Michele. Fantástica essa música, né? Ela reflete todo o nosso senso aí de, não só de como cidadão, mas principalmente como militantes, né? E eu acho que, e acredito, na verdade, né, que o que muda, de fato, é a educação. Não tem outra forma, não tem outra maneira de se mudar a perspectiva de um jovem, de uma criança, que não seja por meio da educação. E aí esse senso do que é direito, do que o Estado, da sociedade, o que é seu por direito e não no sentido de apenas um prêmio, uma contrapartida, né, mas um direito adquirido, isso vem muito também desse desejo, dessa formação, que eu acho que hoje a gente tem evoluído, a gente tem um longo caminho ainda, porque o Brasil é o Brasil das desigualdades, a gente não pode esquecer disso, né? Então, a gente está na mesma tempestade, mas nós estamos em barcos em condições diferentes. Essa é uma realidade brasileira, né? Então, a gente precisa dar, nessa tempestade, barcos melhores, para que esses tripulantes saibam como chegar, né? O que é, de fato, os seus direitos. Então, acho que cidadão, eu acho que vem desse desejo de querer mudar, de querer transformar. Eu acho que é isso que a gente tem que despertar nas nossas crianças, principalmente. O Perspectiva está terminando. Semana que vem voltamos com mais um programa aqui na Rádio Brasil Atual. Agradeço a participação de Camille Stefanelli, coordenadora executiva da plataforma Conjunta, e Michele Rocha, gerente de desenvolvimento institucional de organizações da sociedade civil do Instituto Humanize. O Perspectiva é um programa do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta, às 16 horas, acompanhe nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, a precarização do saneamento básico. Ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa. Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, explorando os horizontes da realidade brasileira.